Lucas Pereira, com seus olhos inquietos e uma pilha de manuscritos inacabados em sua mesa, era um jovem escritor de ficção científica em busca de um novo começo. Aos 20 e poucos anos, ele já havia conquistado um certo reconhecimento no cenário literário, mas a pressão de superar seu próprio sucesso o sufocava. Seu último romance, Crônicas de Andrômeda, havia sido um best-seller, e agora, a expectativa por sua próxima obra-prima pairava sobre ele como uma nuvem escura. Em busca de inspiração e de um refúgio do burburinho da cidade grande, Lucas se mudou para um apartamento antigo em um bairro boêmio de São Paulo, um lugar que exalava história e, ele esperava, criatividade. O apartamento, no terceiro andar de um prédio de fachada antiga, tinha janelas amplas que davam para uma rua arborizada, e um pequeno terraço onde ele imaginava passar horas escrevendo, embalado pelo som da cidade. O cheiro de madeira antiga e café fresco preenchia o ar, e a luz que entrava pelas janelas criava um ambiente acolhedor. Era o cenário perfeito para a eclosão de novas ideias, para a gestação de um universo ainda mais complexo e fascinante do que o anterior. No entanto, os dias se transformaram em semanas, e a inspiração, antes um rio caudaloso, começou a secar. Lucas se sentava em frente ao seu laptop, as mãos pairando sobre o teclado, mas as palavras não vinham. Suas ideias se esvaíam como fumaça, seus personagens pareciam sem vida, e os enredos que ele tentava construir desmoronavam antes mesmo de tomarem forma. Ele se sentia cada vez mais apático em relação à sua escrita, uma sensação de vazio que o corroía por dentro. Ele atribuía isso ao estresse, à pressão, ao famoso bloqueio criativo que assombrava tantos artistas. Ele tentou de tudo: caminhadas noturnas pelo bairro, visitas a museus, leituras de clássicos da ficção científica, até mesmo sessões de meditação. Mas nada parecia funcionar. A tela em branco de seu computador zombava dele, e o silêncio do apartamento, antes acolhedor, agora parecia opressor. Era como se a própria criatividade estivesse sendo sugada para fora dele, deixando-o oco, vazio. As anomalias começaram de forma sutil, quase imperceptíveis. Pequenos erros de digitação que ele não se lembrava de ter cometido. Frases que ele tinha certeza de ter escrito de uma forma, aparecendo de outra. Parágrafos inteiros que pareciam ter sido reescritos por uma mão invisível, com um estilo que não era o seu. Ele piscava, esfregava os olhos, atribuindo a fadiga, as longas horas de trabalho, a sua própria mente pregando peças. Ele começou a notar que seus rascunhos, seus cadernos de anotações, pareciam se alterar. Desenhos que ele havia feito, esboços de naves espaciais e criaturas alienígenas, se transformavam em padrões intrincados e sem sentido. Era como se a própria essência de suas ideias estivesse sendo distorcida, desfigurada. Ele tentava se convencer de que era a má conservação do papel, a umidade, mas a frequência e a especificidade das anomalias começaram a corroer sua racionalidade. Uma noite, enquanto trabalhava até tarde, imerso na penumbra e no cheiro de café frio, ele ouviu um som. Não era um som do apartamento, nem do barulho da cidade lá fora. Era um som que parecia vir de dentro de sua própria mente, um sussurro suave, como se alguém estivesse chamando seu nome. Ele congelou, o coração batendo forte no peito. O som se intensificou, tornando-se um murmúrio, um lamento que parecia vir de todas as direções. Ele tentou ignorá-lo, focando em sua tarefa, em sua busca pela inspiração. Mas os sussurros se tornaram mais frequentes, mais insistentes, tecendo-se na própria trama de sua percepção. Ele se viu diante de um espelho antigo na sala de estar. Seu próprio reflexo parecia distorcido, seus olhos vazios, seu rosto pálido. E, por um instante, ele jurou ter visto uma figura esguia e translúcida atrás dele, seus olhos brilhando com uma luz fraca e doentia. Lucas girou, o coração disparado, mas não havia nada lá. Apenas a escuridão da sala e o reflexo vazio do espelho. Ele respirou fundo, tentando acalmar o batimento frenético de seu coração. Era apenas a fadiga, ele disse a si mesmo. O estresse. A mente pregando peças. Mas, no fundo, uma semente de terror havia sido plantada, e ele sabia que não seria fácil arrancá-la. Os dias se arrastavam, e o bloqueio criativo de Lucas se aprofundava, transformando-se em uma paralisia que o consumia por dentro. O apartamento, antes um santuário de inspiração, agora parecia um túmulo para suas ideias. A tela em branco de seu laptop era um espelho de sua própria mente, vazia, desprovida de qualquer centelha criativa.
Ele tentava se convencer de que era apenas uma fase, um período de descanso necessário para a mente, mas a sensação de que algo estava ativamente drenando sua essência artística era cada vez mais forte. Suas rotinas, antes tão metódicas, começaram a se desorganizar. As horas passadas em frente ao computador se tornaram um tormento, uma luta infrutífera contra o vazio. Ele se pegava olhando para o teto, para as paredes, para qualquer coisa que não fosse a tela em branco. A apatia se instalou, um véu cinzento que cobria tudo, tornando a escrita não apenas difícil, mas dolorosa. Era como se cada palavra que ele tentava formar fosse sugada para um abismo, deixando-o ainda mais exausto. As anomalias, antes sutis, tornaram-se mais evidentes, mais pessoais. Ele encontrava seus próprios rascunhos, seus cadernos de anotações, com palavras e frases apagadas, como se tivessem sido corroídas por uma acidez invisível. Desenhos que ele havia feito, esboços de personagens e cenários, se transformavam em borrões indistintos, como se a tinta estivesse escorrendo para fora da página. Era como se a própria materialização de suas ideias estivesse sendo desfeita, desfigurada. Ele começou a ter pesadelos vívidos. Não eram os pesadelos habituais de um escritor, com prazos apertados e críticas negativas. Eram pesadelos onde suas ideias eram roubadas, suas palavras se desfaziam em fumaça, e ele se via em um vazio criativo, cercado por figuras sombrias que se alimentavam de sua inspiração. Ele acordava em pânico, o corpo coberto de suor frio, a sensação de que os pesadelos não eram apenas sonhos, mas uma extensão da realidade que o cercava. Em sua pesquisa desesperada por uma explicação para seu bloqueio, Lucas começou a investigar o histórico do apartamento. Ele conversou com vizinhos antigos, pesquisou em arquivos da prefeitura, em jornais antigos. Ele descobriu que o apartamento havia sido habitado por uma série de artistas ao longo dos anos. Um pintor que havia abandonado sua arte e desaparecido misteriosamente, um músico que havia perdido a capacidade de compor e se suicidado, uma poetisa que havia enlouquecido e passado seus últimos dias murmurando palavras sem sentido. Todos eles, artistas. Todos eles, vítimas de um bloqueio criativo inexplicável. Lucas sentiu um arrepio na espinha. Não era uma coincidência. Havia algo no apartamento, algo que se alimentava da criatividade. Ele encontrou referências em antigos jornais sobre uma lenda local, um demônio da inspiração que se manifestava em locais de grande efervescência artística, sugando a essência criativa de suas vítimas. A lenda o chamava de o Sifão. O Sifão, segundo os relatos, não tinha uma forma física definida, mas se manifestava através da estagnação, da apatia, do desespero. Ele se alimentava da energia criativa, deixando suas vítimas vazias, ocos, incapazes de produzir qualquer forma de arte. E, o mais perturbador, a lenda dizia que o Sifão se fortalecia com o desespero de suas vítimas, transformando o bloqueio criativo em sua própria energia. Lucas sentiu um terror gelado. As descrições do Sifão eram assustadoramente semelhantes às suas próprias experiências. O vazio criativo, a apatia, os pesadelos. Ele tentou ignorar a conexão, atribuindo-a à sua imersão na pesquisa. Mas a semente da dúvida havia sido plantada, e ela estava crescendo rapidamente. O apartamento, antes um santuário de inspiração, havia se tornado uma armadilha, e ele estava preso em seu centro, sua criatividade sendo lentamente sugada para um abismo. O diário do artista, encontrado por Lucas, era um espelho sombrio para sua própria alma. As palavras do pintor desaparecido ecoavam em sua mente, transformando o apartamento de um refúgio de inspiração em uma prisão, e o bloqueio criativo em um convite para o terror. O Sifão, antes uma lenda distante, agora era uma voz insistente, tecendo-se na própria trama de seus pensamentos, distorcendo sua percepção da realidade. As manifestações do Sifão se tornaram mais frequentes e tangíveis. Lucas começou a vê-lo em todos os lugares. Em meio às suas anotações, um vulto translúcido que se movia com uma fluidez sobrenatural, desaparecendo no momento em que ele tentava focar. Ele aparecia em reflexos, na tela de seu computador, no brilho de seu café, em poças de tinta em seu estúdio improvisado. Por um instante, o reflexo mostrava a figura etérea, seus olhos brilhando com uma luz fraca e doentia, antes de retornar ao normal. Era como se a entidade estivesse zombando dele, mostrando-lhe vislumbres de sua própria realidade distorcida. Os sussurros se tornaram mais claros, mais insistentes. Não eram mais ecos distantes,
mas vozes que pareciam vir de dentro de sua própria cabeça, misturando-se ao barulho da cidade. Eram fragmentos de ideias, de melodias, de cores, todos distorcidos, todos carregados com uma melancolia profunda. Ele ouvia seu próprio nome sendo chamado, não por uma voz humana, mas por um coro de sussurros que pareciam vir de todas as direções. Ele tentava tapar os ouvidos, mas os sons vinham de dentro, de sua própria mente. A linha entre a inspiração e a loucura começou a se borrar perigosamente. Lucas se pegava questionando tudo. Suas próprias ideias, seus personagens, seus enredos. Tudo parecia tingido com a presença do sifão, como se sua própria criatividade estivesse se tornando uma extensão da entidade. Ele tentava se agarrar à lógica, à razão, mas a cada manifestação, a teia da loucura se apertava mais ao seu redor. Ele começou a escrever freneticamente em seu diário, não apenas sobre suas investigações, mas sobre suas próprias experiências. Suas anotações se tornaram cada vez mais caóticas, cheias de rabiscos e desenhos da figura etérea. A caligrafia, antes precisa e jornalística, agora era irregular e apressada, refletindo o estado de sua mente. Ele descrevia as manifestações, os sussurros, as visões, na esperança de que, ao registrar tudo, pudesse de alguma forma manter sua sanidade. Foi durante uma dessas sessões de escrita febril que uma memória, há muito tempo enterrada, veio à tona. A lenda que sua avó, Dona Clara, contava quando ele era criança. Uma história sobre uma figura sombria que se escondia na neblina que ocasionalmente cobria o bairro. Uma história que ele, em seu ceticismo infantil, havia descartado como mera superstição. Mas agora, os detalhes daquela lenda se encaixavam perfeitamente com as descrições da Dama da Neblina no diário de Costa. Ele se lembrou de uma noite de névoa densa, quando era apenas um menino. Ele havia se perdido no caminho de volta para casa, e a névoa era tão espessa que ele mal conseguia ver um palmo à sua frente. Ele ouviu um sussurro, e então, viu um vulto. Uma figura alta e esguia, com um véu que cobria seu rosto. Ele havia corrido, aterrorizado, e quando chegou em casa, sua avó o encontrou em estado de choque. Ela o abraçou, e sussurrou: "A Dama da Neblina não gosta de quem duvida, meu neto. Ela se alimenta da descrença." Lucas sentiu um arrepio na espinha. O trauma de infância, que ele havia atribuído a um simples medo de criança, era na verdade uma manifestação precoce da Dama da Neblina. A entidade o havia marcado desde cedo, e agora, ele havia retornado para se alimentar de sua descrença. A busca pela verdade havia se tornado uma armadilha, e ele estava preso, não pela cidade, mas pela própria lenda que ele havia inadvertidamente despertado. O diário do artista, com suas páginas manchadas de tinta e desespero, tornou-se o novo evangelho de Lucas. As palavras do pintor, antes um lamento de derrota, agora ressoavam com uma nova urgência, uma centelha de esperança em meio à escuridão crescente. A arte é a única arma, o diário sussurrava, a única forma de dar forma ao informe, de prender o sifão em sua própria criação. Lucas sentiu um arrepio na espinha. A ideia era audaciosa, quase insana, mas era a única que ele tinha. Ele decidiu que não lutaria contra o sifão com a lógica ou a razão, pois a entidade se alimentava delas. Ele lutaria com sua própria arma, sua própria essência, a escrita. Ele começaria a escrever uma história sobre o sifão, descrevendo em detalhes, dando-lhe forma e voz, na esperança de que, ao expô-lo, ele pudesse enfraquecê-lo. O ato de escrever se tornaria um ato de resistência, uma forma de exorcizar a entidade de sua mente e de sua arte. Lucas sentou-se em frente ao seu laptop, a tela em branco não mais um espelho de seu vazio, mas um campo de batalha. Ele começou a escrever, não sobre naves espaciais ou civilizações alienígenas, mas sobre o sifão. Ele descreveu a entidade como uma sombra etérea, sem forma definida, que se manifestava através de bloqueios criativos, de ideias que se desvaneciam, de palavras que perdiam o brilho. Ele deu voz aos sussurros, transformando-os em diálogos, em monólogos internos que revelavam a natureza insidiosa do sifão. No início, a escrita era um tormento. O sifão parecia lutar contra ele, manipulando suas palavras, distorcendo suas frases, tentando fazê-lo duvidar de sua própria narrativa. As letras em seu computador se tornavam ilegíveis, as imagens que ele tentava evocar se desfaziam em borrões, e os áudios de suas próprias leituras se transformavam em ruídos indecifráveis.
Era como se a entidade estivesse tentando apagar sua própria voz, sua própria verdade. Mas Lucas persistiu. Ele se agarrou às palavras do diário do artista, à sua própria determinação, à sua paixão pela escrita. Ele se recusou a ceder. Cada palavra que ele escrevia era um ato de desafio, cada frase, um golpe contra a entidade. Ele descreveu o sifão como um parasita, um ladrão de sonhos, uma força que se alimentava da beleza e da criatividade. Ele deu-lhe um nome, uma história, uma mitologia, na esperança de que, ao defini-lo, ele pudesse contê-lo. As manifestações do sifão se tornaram mais agressivas, mais pessoais. Ele via a entidade em todos os lugares, em cada sombra, em cada reflexo. Ela o seguia, seus olhos brilhando com uma luz fraca e doentia, seu sussurro se tornando um coro de vozes que zombavam de sua tentativa inútil de lutar. Ele tentava se agarrar à realidade, aos fatos, mas a entidade era implacável, tecendo suas ilusões com uma maestria aterrorizante. Ele começou a sentir a presença física do sifão. Um toque frio em seu ombro, um sopro gélido em sua nuca, a sensação de algo invisível se movendo ao seu redor. Ele se encolhia, o corpo tremendo, mas não havia para onde correr. O apartamento, antes seu refúgio, havia se tornado uma extensão da entidade, um palco para sua manifestação. Lucas sabia que estava em uma corrida contra o tempo. O sifão estava se fortalecendo, e ele sentia sua própria criatividade se esvaindo, suas palavras perdendo o brilho. Mas ele não desistiria. Ele continuaria a escrever, a dar forma à entidade, a prendê-la em sua própria narrativa. A arte era sua única arma, e ele a usaria até o fim, na esperança de que, ao expor o sifão, ele pudesse libertar não apenas a si mesmo, mas todos os artistas que haviam sido vítimas da entidade. A escrita de Lucas sobre o sifão tornou-se um ato de guerra. Cada palavra era uma bala, cada frase, uma barreira contra a entidade que tentava consumir sua criatividade. Ele sentia o sifão lutar contra ele, sua presença se tornando mais densa, mais opressora, à medida que ele se aproximava do clímax de sua narrativa. O apartamento, antes um refúgio, transformou-se em um campo de batalha onde a sanidade de Lucas era o prêmio. As manifestações do sifão se tornaram violentas. As luzes piscavam, os objetos voavam pela sala, e os sussurros se transformaram em gritos estridentes que pareciam rasgar o próprio tecido da realidade. Lucas via a figura translúcida do sifão se materializar em sua frente, seus olhos brilhando com uma luz fraca e doentia, suas mãos etéreas tentando alcançar sua mente, sua criatividade. Ele sentia a entidade tentando arrancar as palavras de sua garganta, as ideias de sua mente, a própria essência de sua arte. Ele tentou se agarrar à sua narrativa, às palavras que ele havia escrito, mas o sifão manipulava sua percepção, fazendo com que ele visse sua própria história se desfazendo em suas mãos. As páginas em seu computador se tornavam ilegíveis, as imagens que ele tentava evocar se desfaziam em borrões, e os áudios de suas próprias leituras se transformavam em ruídos indecifráveis. Era como se a entidade estivesse tentando apagar sua própria voz, sua própria verdade. O sifão o arrastou para um pesadelo vívido, mas desta vez, Lucas estava consciente, lutando contra a manipulação da entidade. Ele se viu em um vazio criativo, cercado por figuras sombrias que se alimentavam de sua inspiração. Ele tentou gritar, mas sua voz não saía. Ele tentou escrever, mas suas mãos estavam paralisadas. Era uma tortura psicológica, uma tentativa de fazê-lo sucumbir, de fazê-lo duvidar de sua própria sanidade. Mas Lucas não cederia. Ele se lembrou das palavras do diário do artista: a arte é a única arma. Ele se agarrou a essa verdade, a essa crença. Ele visualizou sua história, seu romance, como uma fortaleza, um escudo contra as ilusões do sifão. Ele se concentrou em cada palavra, em cada frase, em cada personagem, dando-lhes vida, dando-lhes força. Ele começou a recitar sua história em voz alta, as palavras ecoando no vazio, ganhando forma, ganhando poder. Ele descreveu o sifão, não como uma entidade invencível, mas como um parasita, um ladrão, uma criatura que se alimentava da fraqueza. Ele deu-lhe um nome, uma história, uma mitologia, na esperança de que, ao defini-lo, ele pudesse contê-lo. O sifão lutou, suas manifestações se tornando mais violentas, mais desesperadas. Ele tentou distorcer as palavras de Lucas, mas o escritor persistiu, sua voz ganhando força, sua narrativa se tornando mais clara, mais poderosa.
Ele descreveu o sifão sendo preso, selado, contido dentro das páginas de seu romance, sua essência sendo absorvida pela própria história que ele havia tentado destruir. Lucas sentiu uma onda de energia percorrer seu corpo, uma sensação de libertação, de clareza. O frio gélido no apartamento começou a diminuir, e as sombras nas paredes se retraíram, voltando ao normal. As luzes pararam de piscar, e os objetos voltaram aos seus lugares. O sifão havia sido selado. Não destruído, mas contido, preso em um lugar onde não poderia mais manipular a criatividade ou se alimentar da inspiração humana. Lucas, exausto, mas vitorioso, caiu de joelhos, o corpo tremendo, mas a mente clara. A batalha havia sido vencida, e sua arte havia sido sua salvação. A exaustão de Lucas era profunda, mas a vitória sobre o sifão trouxe consigo uma clareza e uma paz que ele não sentia há muito tempo. O apartamento, antes um campo de batalha, agora irradiava uma energia diferente, uma quietude que não era vazia, mas preenchida com o eco de sua própria resiliência. Ele havia lutado contra o inexplicável, contra uma força que desafiava toda a lógica, e havia vencido, não com violência, mas com a própria essência de sua arte. Ele se levantou, o corpo dolorido, mas a mente afiada. O laptop ainda estava aberto, a tela exibindo as últimas palavras de seu romance. Ele releu o final, as frases que selaram o sifão dentro da narrativa, e sentiu um arrepio. Não era um arrepio de medo, mas de poder. Ele havia dado forma ao informe, havia prendido a escuridão em sua própria luz. O sifão não estava destruído, mas estava contido, uma parte de sua história, um testemunho de sua luta. Lucas não era mais o mesmo escritor. A experiência com o sifão o havia transformado, abrindo seus olhos para uma dimensão da criatividade que ele nunca havia imaginado. Ele agora via o mundo de uma forma diferente, compreendendo a fragilidade da mente humana e a existência de forças que podiam moldar a percepção e a realidade. Sua escrita, antes focada em universos distantes e futuros imaginários, agora ganhava uma profundidade, uma ressonância que vinha de sua própria experiência com o horror. Ele passou os dias seguintes revisando seu romance, O Sifão da Inspiração. As palavras fluíam com uma facilidade que ele não sentia há meses, as ideias se conectavam de forma orgânica, e os personagens ganhavam vida com uma intensidade que o surpreendia. Ele não estava apenas escrevendo uma história, ele estava tecendo uma tapeçaria de sua própria alma, um testemunho de sua luta e de sua vitória. O romance não era apenas ficção, era um aviso, um guia, uma forma de compartilhar sua experiência com outros artistas que pudessem estar enfrentando seus próprios sifões. Quando o romance foi finalmente publicado, foi um sucesso estrondoso. Não apenas pela qualidade de sua escrita, mas pela ressonância de sua mensagem. Artistas de todas as áreas, que haviam lutado contra seus próprios bloqueios criativos, encontraram em O Sifão da Inspiração uma voz, uma compreensão, uma esperança. O livro se tornou um fenômeno, um símbolo de resistência criativa, e Lucas, um farol para aqueles que se sentiam perdidos no vazio da estagnação. Lucas continuou a escrever, mas com uma nova perspectiva. Ele explorava temas de criatividade, de sanidade, de realidade e ilusão, sempre com um toque de horror que vinha de sua própria experiência. Ele se tornou um mentor para jovens artistas, compartilhando suas experiências, alertando-os sobre os perigos do sifão e ensinando-os a usar sua própria arte como uma arma. O apartamento, antes um lugar de tormento, tornou-se seu santuário. Ele o transformou em um estúdio, um espaço onde a criatividade fluía livremente, onde as ideias nasciam e se desenvolviam sem medo. Ele sabia que o sifão ainda existia, adormecido, esperando o momento certo para tentar novamente. Mas Lucas não tinha mais medo. Ele havia enfrentado a escuridão, havia lutado contra a manipulação, e havia emergido mais forte, mais sábio, mais completo. Ele estava pronto. A história de Lucas Pereira não era um fim, mas um novo começo, uma prova da resiliência da mente humana e da capacidade de lutar contra o inexplicável, usando a arte como a mais poderosa das armas.